Revelações arrepiantes, os causos amaldiçoados que nossos avós nunca devem contar. A noite estava abafada e carregada, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração. Rafael, atendente noturno do hospital, caminhava pelos corredores desérticos, onde a luz branca das lâmpadas piscava como se estivesse prestes a morrer. Ali, entre os murmúrios dos pacientes, ele ouvia as histórias de terror que faziam o lugar parecer mais uma caverna de horrores do que um hospital. A sombra vai te levar, disse um velho com os olhos perdidos, enquanto sussurrava sobre espíritos vingativos e promessas quebradas. Rafael ria por dentro. Sempre foi cético, um mero espectador das vidas vibrantes e assombrosas à sua volta, um estranho em sua própria cidade. Naquela madrugada, tudo mudou. Ao atender o idoso sussurro, ele notou um objeto deixado em cima do lençol, uma fita de vídeo. Curioso e meio apavorado, decidiu levar para casa. Ao inserir a fita no aparelho, seu coração disparou. As figuras familiares dos avós surgiram na tela, fraquejando em suas promessas, falando sobre um ser que não deviam ter invocado. A dívida deve ser paga, a voz trêmula de sua avó ecoou na sala, enquanto a escuridão parecia preencher cada canto. O riso sarcástico de Rafael morreu na garganta, substituído por uma onda de desconforto. Ele desligou o aparelho, mas não conseguiu arrancar da mente aquela última imagem que o acompanharia como um lobo faminto. Nos dias seguintes, pequenos eventos começaram a sacudir sua rotina. As luzes do hospital piscaram, e ele sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo observado. No café da manhã, ouviu murmúrios sobre um colega que havia desaparecido sem deixar rastro, levando os funcionários a olhares desconfiados. Ele se sentia cada vez mais isolado. A cidade está mergulhada em medo, pensou, enquanto os vizinhos trocavam olhares duros e sussurros numa esquina escura. Era como se a cidade, que sempre conhecera como o momento seguro da infância, tivesse se transformado em um labirinto de olhares desconfiados. Seu Lúcio, o vizinho sempre tão gentil, agora tinha o olhar cauteloso de quem guarda segredos. Quando Rafael decidiu confrontá-lo, o homem hesitou, suas palavras parecendo gaguejar, como se temesse o que diria. Seu passado não é o que você pensa, ele sussurrou, fazendo o coração de Rafael disparar. Diante daquelas revelações, a curiosidade se misturou ao medo. O que Lúcio sabia? O que tinha a ver com a tapeçaria de segredos que seus avós deixaram para trás? Sussurros se formaram em seu ouvido, intensificando a pulsação em seu peito. Ele precisava descobrir o que estava acontecendo, antes que a sombra se tornasse mais real do que deveria. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito, com um alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A cidade estava em um frenesi, e o medo galopava como um cavalo descontrolado. Rafael sentia o pânico crescendo desde a última visão daquele vídeo, como se as sombras e murmúrios se tornassem cada vez mais tangíveis. O telefone tocou, e a voz do hospital do outro lado murmurou algo que ele não conseguiu entender, enquanto o pânico tomava conta de seu coração. A porta do hospital se abriu com um rangido sinistro, e uma sombra emergiu sob a luz trêmula da rua. O que ele faria agora? Quais segredos a escuridão guardava, e quem estaria realmente à espreita? Rafael congelou ao ver a sombra se aproximando, seu corpo paralisado pelo medo. A forma indistinta se movia, quase como se estivesse flutuando, enquanto a luz oscilante da lâmpada a iluminava em ângulos ameaçadores. Ele queria gritar, mas sua voz havia sumido, sufocada pela aflição que subia por sua garganta. Era como se o ar ao redor dele estivesse pesado, tornando cada respiração um esforço. Com um impulso, ele se afastou da porta, buscando refúgio na recepção do hospital. Mas a sombra parecia ter olhos, planejando seus passos com precisão. Ao entrar, o frio da sala o envolveu, e o barulho distante de máquinas, antes reconfortante, agora soava ameaçador. Ele olhou para as telas que exibiam informações sobre os pacientes. Em um dos painéis, o nome de seu colega desaparecido apareceu brevemente, antes de ser substituído por uma tela azul estática. Seu coração gelou. O que estava acontecendo ali? Rafael se lembrou da conversa com seu Lúcio, e a frase cortou como uma lâmina afiada na sua mente. Seu passado não é o que você pensa. A cada dia mais, seus avós pareciam ser peças centrais em um quebra-cabeça macabro. Ele se forçou a pensar. O que eles haviam feito?
O que tinha sido revelado naquela fita? Impulsionado pelo desejo de entender, decidiu voltar ao seu apartamento. Ao caminhar pelas ruas desertas, começou a ouvir vozes sussurrando em sua mente, cada uma parecendo mais urgente que a anterior, como se as almas pedissem socorro. O vento balançava as folhas das árvores como mãos esqueléticas, e a lua cheia iluminava o caminho de forma hostil, distorcendo as sombras ao redor. Ao chegar em casa, ele jogou a mochila de qualquer jeito e se atirou no sofá, respirando fundo para acalmar o coração que pulava em seu peito. Aquela fita ainda estava em sua mente. Ele precisava assisti-la novamente. Com as mãos tremendo, pegou o controle remoto e ligou a TV. A luz azul da tela brilhava intensamente no escuro do apartamento, e após alguns segundos de espera, a fita começou a rodar. As imagens tomaram forma, e as vozes de seus avós ecoaram novamente. Mas desta vez algo na expressão deles parecia diferente, como se, à medida que falavam, fossem se transformar em sombras. A dívida não é só nossa, Rafael. Ela se estende a você. A frase ficou presa no ar, imersa no eco do passado. Os rostos familiares começaram a se deformar, a luz da tela piscando de maneira frenética, e um riso macabro preencheu o ambiente. Rafael se levantou rapidamente, tentando desligar a televisão, mas a tela parecia ter vida própria. Uma força invisível o puxava em direção a ela, e o medo o envolveu como um cobertor sujo. O riso ficava mais alto, e Rafael entendeu que não era só o som que o aprisionava, mas algo muito mais sinistro. Desesperado, ele se virou na esperança de escapar, mas uma presença imponente estava atrás dele, algo que fazia a luz da sala tremer e as sombras dançarem como se estivessem vivas. Você não pode escapar da verdade. Rafael olhou em volta, o suor frio escorrendo por sua nuca. Sua única saída estava atrás daquela porta, mas quem ou que o aguardava lá fora? E mais relevante, o que seus avós realmente haviam desencadeado? A vontade de saber o consumia, mas a sombra que se aproximava prometia revelar verdades que ele talvez não estivesse preparado para encarar. Ele hesitou apenas por um segundo, mas foi o suficiente para que a escuridão fizesse sua jogada final, e a porta se abriu, trazendo com ela um frio indescritível, a luz da sala se apagando por completo ao mesmo tempo. O que havia além da escuridão? O que ele descobriria ao cruzar aquele limiar? O clamor de sua própria mente ecoava em meio ao silêncio, e antes que pudesse se decidir, as vozes se intensificaram, gritando seu nome, chamando-o. Rafael sentiu que a verdade estava prestes a desvelar seu rosto, mas ele estava pronto para o que viria. Rafael pôs um pé hesitante na escuridão, sentindo uma resistência no ar, como se algo tentasse puxá-lo para trás. A sombra agora parecia dançar ao seu redor, contorcendo-se como serpentes em um ritual sinistro. Ele fechou os olhos por um instante, respirando fundo, tentando reunir coragem. O que quer que estivesse esperando por ele seria revelado, e ele não podia mais escapar. Abrindo os olhos, ele deu um passo à frente. A escuridão o envolveu. O espaço ao seu redor era um vórtice gelado, e todo o barulho parecia distorcido, como se ele estivesse submerso em água, escutando os ecos de um pesadelo. Rafael, a voz etérea ecoou na penumbra, cheia de dor e desespero, clamando por ajuda. Era um chamado familiar que o fez vacilar. Seria de seu colega? Ou de algum espírito perdido? Ele seguiu em frente, adrenalina pulsando em suas veias, enquanto tentava discernir contornos ou formas na escuridão. De repente, um fio de luz avermelhada surgiu à sua frente, pulsando como um coração sofregamente batendo. Rafael se aproximou, atraído por aquela luz que parecia prometer respostas. Quando ele alcançou o ponto iluminado, ficou chocado ao reconhecer o que era. Um altar, coberto por antigos símbolos que pulsavam com uma energia malignamente familiar. Sobre ele, havia fotos de sua família, incluindo uma de seus avós, a máscara de horror cravada em seus rostos. Ele percebeu que os rostos na imagem pareciam se mover, sussurrando segredos que ninguém deveria ouvir. O riso macabro da fita na TV ressoou em sua mente, misturado a outras vozes. Através do altar, Rafael sentiu uma onda de energia negativa invadindo sua mente, preenchendo-o com memórias esquecidas e dor. Ele viu flashes de paisagens desoladas, almas atormentadas vagando eternamente em busca de paz. Ele gritou, mas o som foi engolido pela penumbra. Você não entende, as vozes o cercavam agora. Você é parte disso. Sua escolha é uma escolha amaldiçoada. Cada palavra vinha carregada de peso e desespero. Rafael se lembrou dos sussurros que o seguiram pelas ruas, das almas implorando por liberdade, agora aparecendo como um coro de vítimas do passado. Uma verdade havia sido enterrada e ele era a chave. O que meus avós fizeram? Rafael berrou, sua voz ecoando sem resposta.
O altar começou a vibrar, iluminando a sala com flashes de dor e sofrimento. Tudo girava ao seu redor, criando um redemoinho de imagens. Ele viu seu avô realizando um ritual, cercado por outros que recitavam encantamentos sombrios. O que deveriam ter preservado como um segredo agora se tornava sua prisão. Rafael sentiu que sua sanidade estava à beira de um colapso. Se ele não conseguisse enfrentar a verdade, o que aconteceria com ele? Estava prestes a perder o controle, quando, de repente, tudo mergulhou em um silêncio profundo. Uma figura em pé diante do altar se materializou, envolta em sombras, com olhos que refletiam um abandono eterno. Você chegou longe, garoto, sussurrou a figura, a voz parecendo um eco de cada dor já sentida. Mas a verdade tem um preço e a sua está prestes a ser cobrada. Rafael sentiu o gelo se espalhar por seus membros. O que a figura queria dele? E qual seria o custo de descobrir a verdade que seus avós tanto temiam? Ele teve a sensação de estar em um labirinto sem saída, onde cada curva revelava um novo terror. Com o coração acelerado e a mente em conflito, Rafael percebeu que a única maneira de escapar era enfrentando essa entidade e perguntando sobre a dívida que pairava sobre sua família. Mas será que ele estava preparado para ouvir? Assim, pautado pelo desespero, ele respirou fundo e fez a pergunta que poderia mudar tudo. Qual é essa dívida? A figura sorriu, e um arrepio desceu pela espinha de Rafael, preparando-o para o que estava prestes a ouvir. Os olhos da figura pareciam absorver a luz ao redor, como uma escuridão avassaladora que ameaçava engolir Rafael. Você é um descendente de um pacto, a criatura enunciou lentamente, cada palavra escorregando como veneno em sua mente. Seus avós fizeram uma escolha em nome da proteção, mas sempre há um preço a se pagar. Rafael sentiu a pressão crescendo em seu peito, como se a própria escuridão do local estivesse se tornando uma corrente invisível, prendendo-o. Que pacto? Do que você está falando? Ele balbuciou, a voz quase se perdendo entre os ecos da sala sombria. A figura deu um passo à frente, revelando um rosto que, embora desincorporado, exibia traços familiares. Era como se ele olhasse para um reflexo sombrio de si mesmo, uma lembrança de alguém que já viveu, mas que agora estava perdido entre as sombras. Vozes que não se calam, almas que não encontram descanso, murmurou a entidade, aproximando-se ainda mais, fazendo com que Rafael recuasse involuntariamente. Suas raízes estão entrelaçadas com essas almas atormentadas. Você deve decidir, Rafael, aceitar a verdade ou experimentar o desespero de ver tudo que ama ser devorado. Você pode muito bem ser a próxima vítima do que seus avós começaram. O desespero alçou um grito estrangulado dentro dele. As palavras explodiram em sua mente, trazendo à tona visões de sua família, cultos obscuros e cerimônias bizarras. Ele se lembrava das histórias sussurradas entre seus avós, como sombras de um passado que ele nunca poderia alcançar. E ali estava agora, numa arena de terror, descobrindo que a herança que carregava não era de amor, mas de dor. Você não é só um espectador, Rafael, a figura continuou, seu tom se tornando mais intensificado. Você é o portador do fardo. A verdade que seus avós esconderam está viva em você. Agora, a entidade que eles conjuraram exige um novo sacrifício. Você deve escolher um para salvar quem ama ou enfrentar a ruína eterna. Rafael tremeu. Ele sentiu uma súbita onda de calor no fundo da sua barriga, uma mistura de raiva e desespero. Não vou sacrificar ninguém. Não é justo. Sua voz ecoou na escuridão, mas a figura apenas sorriu. Um sorriso que não trazia esperança, mas somente um abismo de desolação. Justo ou não, a criatura disse, quase carinhosamente. Conserte o erro, garoto. Sua família sangra por conta de sua escolha. Reviver o passado. A escolha agora é sua. Nesse momento, Rafael percebeu que a sala começou a se moldar, as fotos de sua família no altar começando a brilhar com uma luz avermelhada, como se cada rosto clamasse por justiça, por uma resolução. A verdade que ele temia estava ali pulsando, ansiosa para ser descoberta, e ao mesmo tempo, aterrorizante. Ele fechou os olhos, tentando ignorar a intensidade da situação. As vozes ensurdecedoras o sufocavam. Qual é o caminho que devo seguir? Ele sussurrou, a única pergunta que lhe restava. Ele não queria mais olhar para a figura, mas sabia que precisava. A verdade poderia estar à sua frente, mas parecia um monstro escondido sob a cama, esperando a hora certa para atacá-lo. A figura, como se tivesse lido sua mente, murmurou, deixe-me guiá-lo. A escuridão não é o fim, mas o começo. A luz nas fotos começou a girar rapidamente, como uma tempestade de almas gritando, empurrando-o com um imenso peso. Rafael estava prestes a tomar uma decisão, mas uma força desconhecida começou a puxá-lo para longe do altar, como se a própria sala estivesse tentando preservá-lo daquilo que se revelaria. Não,
O que está acontecendo? Ele sentiu seu coração disparar, chamas de pânico consumindo sua razão. E antes que pudesse hesitar, ele tropeçou, caindo numa vertigem de imagens e sons. O altar desapareceu por instantes, deixando apenas um eco da voz aterradora: a escolha é sua, Rafael. Agora você precisa decidir: salvar a si mesmo, ou se despedir de quem ama para sempre. A mente dele girou numa confusão aterrorizante enquanto uma nova sombra se aproximava, e ele soube que o verdadeiro terror estava prestes a se desvelar. O que aconteceria quando ele finalmente fizesse sua escolha? A sala parecia girar e o chão, que antes era sólido, tornou-se um reflexo difuso de memórias e sussurros. Rafael fechou os olhos, esperando que o turbilhão o engolisse, mas em vez disso se viu em uma nova realidade. Ele estava em um campo vasto e escuro, sob um céu tingido de vermelho, como se o sol estivesse ferido. Ecos de risadas distantes cortavam o silêncio opressivo, risadas que falavam de celebrações e rituais, mas que agora soavam como gritos de dor. Ele percebeu que não estava sozinho. Sombras dançavam à sua volta, figuras nebulosas que se moviam com uma ansiedade palpável. Cada sombra parecia carregada de um peso, um lamento não expresso, como se dissessem: estamos aqui, mas não podemos ajudá-lo. Uma onda de desespero o envolveu. Rafael hesitou, seus pés pesando como chumbo. O que vocês querem de mim? Gritou, mas as silhuetas permaneceram mudas, como se estivessem presas em um plano além do seu entendimento. Ele se lembrou da figura, daquela voz que lhe fez um ultimato, e sentiu o horror se espalhar por seu corpo. As almas perdidas ali estavam, unidas em busca de redenção ou, quem sabe, proteção. As vozes, elas precisam de um sacrifício. Uma das sombras, uma mulher com olhos tristes e cabelos desgrenhados, finalmente falou. Suas palavras soaram como um eco das profundezas da terra. Você, adolescente, carrega a chave para a nossa libertação. Mas a porta se abre apenas quando a escolha for feita. Que escolha? Perguntou Rafael, lutando contra o pânico crescente. Sua vida ou a deles? A mulher sussurrou, gesticulando ao redor. Nós somos os remanescentes do pacto. A dor dos vivos para conectar com a paz dos mortos. Você precisa decidir quem arcará com o peso da eternidade. No impulso, Rafael se lembrou de sua irmã, Clara. O rosto dela apareceu em sua mente, seu sorriso inocente, suas risadas infantis. Não, eu não posso deixar que nada aconteça com ela. Sua voz ecoou com determinação, mas o instinto de autodefesa era forte. A sala girou novamente e as sombras se tornaram mais nítidas. Ele podia ver suas expressões melancólicas, todos com uma história não contada. Rafael sentiu uma onda de compaixão, mas também um medo paralisante. E se a escolha fosse errada? E se a culpa recair sobre ele? Faça a escolha, Rafael, apressou-se a entidade. Isto não é apenas um jogo. A primeira vida que você poupar deve ser a mais preciosa. O tempo está se esgotando. Rafael percebeu que a pressão aumentava. As vozes das almas ao seu redor começaram a gritar, crescendo em volume, em um coro de agonia ensurdecedor. Ele tinha que decidir, mas como escolher sem saber as consequências? A realidade de Clara se misturou com suas lembranças mais sombrias. Amigos, família, todos poderiam ser afetados. Desesperado, ele gritou: não vou fazer isso. Não vou sacrificar ninguém. As sombras caíram sobre ele, segurando-o como tentáculos de dor. Aquilo não era apenas uma escolha, mas um destino. Rafael estava em uma encruzilhada, e cada direção parecia ameaçadora. Por favor, me ajudem a entender, pediu, mas a resposta foi um silêncio ensurdecedor, seguido por risadas distantes que cortavam o ar como facas. Subitamente, uma luz cortou a escuridão. Era um brilho que emanava do lugar onde estava o altar, agora transformado em um portal em chamas. A figura que o confrontou anteriormente surgiu, a expressão agora revelando um novo objetivo. Você sabe o que fazer, Rafael. A escolha se revela para aqueles que têm coragem. Aceite seu destino antes que a escuridão consuma completamente você e todos que ama. A voz da figura ecoou na mente dele enquanto a sala começava a desmoronar. As sombras gritaram com desespero enquanto o portal pulsava com uma luz infernal, chamando-o. A pergunta pairou no ar. Como um lobo à espreita nas sombras, sacrifício ou condenação? Rafael sentiu seu coração descompassar e teve certeza de que a decisão final se aproximava. O que afinal, ele realmente estava disposto a perder? Seria ele capaz de suportar o peso do que pairava à sua frente? A escolha era sua, mas a escuridão da sala agora estava prestes a engoli-lo de vez. O que aconteceria se ele não conseguisse decidir? Rafael sentiu o calor da luz vindo do portal, mas também o frio da escuridão que se aproximava.
Ouvia os gritos das almas, um clamor desesperado que dilacerava seu coração. Ele olhou para as sombras e percebeu que, apesar do terror que elas geravam, havia um anseio em seus olhares, uma esperança de que poderiam finalmente ser libertadas. Eu não posso, gritou, mas sua voz soou pequena, quase como um sussurro em meio ao caos. A figura à sua frente se aproximou, uma presença imponente, sua aura brilhando intensamente. Você pode, Rafael. Você deve. A escolha não apenas determinará seu destino, mas ressoará por gerações. Essas almas, elas estão presas aqui, e só você pode libertá-las ou condená-las. Um arrepio percorreu sua espinha. Ele percebeu que a fatalidade daquela escolha não era apenas sobre ele, mas sobre todos que um dia costumavam andar por aquelas terras, sobre a tristeza que maltratou os que vieram antes dele. Seria ele o responsável por continuar esse ciclo de dor? Ele respirou fundo, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Clara, sua irmã, apareceu novamente em sua mente. A imagem dela o acendeu com uma nova determinação. Criar um futuro que infernizasse sua vida com culpa ou um passado dilacerado. A mulher com os olhos tristes se aproximou, os lábios se movendo como se quisesse dizer algo. Mas a voz dela era apenas um eco de sentimentos profundos e incompreensíveis. Ele precisava entender. O que acontece se eu escolher liberar uma delas? O que acontecerá com todos nós? Nós não podemos mais existir neste ciclo de dor. Se você escolher uma vida para salvar, outras carregarão o fardo que você não pode, ela explicou, sua voz trêmula, mas cheia de uma fé desesperadora. Mas é você quem decide o que significa viver. Ponto. O portal bruxuleou quase ofuscante, e ele tentou ao máximo ficar focado, arriscando um olhar para o futuro que poderia se abrir à frente. Mas o desejo de preservar os que amava e a necessidade de libertar aquelas almas em tormento confundiam sua mente. Não posso decidir entre minha vida e a de Clara. Não posso suportar essa escolha. A indignação fez sua voz tremer. Ele estava sendo pressionado por algo além do entendimento. A sala mudava, o chão sob seus pés pulsava como um ser vivo. Com o estrondo, o céu avermelhado começou a despencar, fragmentando a realidade em faíscas de luz e sombra. As almas ao seu redor se estiraram, gritando em uníssono, um rugido de uma tempestade emocional que invadia seu ser. Elas estavam capturadas em um espaço temporal, e ele era o único com o poder de mudar tudo. Rafael fechou os olhos, deixando o caos se infiltrar dentro dele. Clara, eu não vou deixá-la. Sussurrou, cada palavra era uma pena que se fixava em seu coração. Ouvindo aquele nome, as almas ficaram em silêncio. Um raio de compreensão iluminou a mente de Rafael. Eu escolho Clara, gritou, finalmente abraçando o que antes parecia impossível. Mal sabia ele que ao fazer isso estava costurando um novo futuro repleto de consequências inesperadas. Uma nova onda de energia emana do portal. As sombras começaram a se agitar freneticamente. O sacrifício já foi feito, agora você deve completá-lo. Ecoou a voz da figura, que se tornou cada vez mais indistinta, quase como uma lufada de vento. E de repente, tudo escureceu. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael abriu os olhos novamente, mas agora em um lugar que não reconhecia. Ele estava sozinho, cercado por uma névoa espessa, enquanto sussurros se acumulavam em seus ouvidos. Algo não estava certo, e um medo angustiante começou a tomar conta dele. Afinal, que preço ele havia realmente pago para salvar Clara? O que ele liberou ao fazer aquela escolha? A atmosfera ao seu redor parecia pulsar, como se aguardasse a revelação do que realmente ocorrerá. Então, uma risada fria cortou o ar espesso e negro. Bem-vindo ao que você realmente conquistou, Rafael. Você está pronto para encarar as consequências do seu sacrifício? Rafael sentiu a pele arrepiar, enquanto a risada se espalhava como uma névoa densa ao seu redor. A voz que ecoou no espaço vazio não era apenas uma risada, era um chamado profundo que prometia enigmas, segredos e horrores que ele não estava preparado para enfrentar. O que ele havia libertado ao usar sua decisão como moeda de troca? Ele tentou se mover, mas o chão parecia agarrar seus pés, como se estivesse preso em uma armadilha invisível. Quem está aí? O que você quer de mim? Perguntou, sua voz tremendo, ecoando no vazio. O silêncio levou alguns segundos, mas logo voltou o riso, agora mais próximo, mais íntimo. As almas que você liberou, elas não foram libertadas, Rafael. Você as trocou por algo que não consegue ver, apenas uma sombra de sua liberdade. As palavras pesaram sobre ele como uma pedra colossal. Rafael teve um vislumbre da escuridão que havia deixado para trás, imagens de Clara se desvanecendo em meio ao caos. O desejo de salvá-la corroía sua determinação. Havia algo mais a ser salvo?
Ele percebeu com horror que talvez Clara houvesse se tornado apenas uma peça na rota de um jogo muito maior. Eu não fiz isso, gritou, a angústia transbordando em suas veias. O vazio à sua volta começou a tremer, as sombras começaram a se contorcer e sussurrar, chorando suas histórias perdidas. Era como se um espetáculo sombrio estivesse em andamento, revelando as dores e as angústias das almas que ele tentará salvar. De repente, Eric, um antigo amigo que tinha desaparecido há anos, surgiu entre as sombras. Seu rosto estava pálido e seus olhos vazios. Rafael, você não entendeu a gravidade do que fez, irmão. Nossas almas estão interligadas. A escolha que você tomou afetou todos nós. Era como se um golpe tivesse acertado seu estômago. Rafael sempre soubera que Eric havia se perdido, mas nunca imaginara que poderia haver um elo ainda mais profundo entre eles, uma conexão que resistira ao tempo e à morte. Eric, eu não sabia. Eu só queria salvar a Clara. E agora pagará por isso, sussurrou a voz do desconhecido. As correntes que você forjou se tornarão maiores e suas perdas mais profundas. O custo de suas ações reverberará para sempre. A névoa parecia se agitar, como se os próprios elementos ao seu redor estivessem guardando uma revolta silenciosa. Alcofas, gritos de dor e murmúrios de arrependimento aumentavam, infundindo o ar com uma sensação sufocante. Era um aviso. O que ele escolhera não apenas mudará seu destino, mas a trajetória de todos que amava. Não, isso não é verdade, exclamou Rafael, sentindo as lágrimas escorregarem pelo seu rosto. Ele se afastou de Eric, que começava a se desvanecer, tomado por uma escuridão crescente. A imagem de seu amigo se desintegrando era insuportável. Eu não posso ser responsável por isso. Você será, disse Eric, agora uma sombra, quase indistinguível. As almas que você quis salvar já tinham suas vagas. O que você liberou foi uma maldição. Não imagina quantas vidas agora estão postas em risco. A realidade começou a oscilar e Rafael sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se uma força invisível estivesse tentando esmagar suas esperanças. A ressonância da escuridão à sua volta pulsava em um ritmo cadenciado, como um coração batendo lentamente até se extinguir. Então, a risada voltou a ecoar, mais forte e mais inclemente. Você não pode escapar do seu destino, Rafael. A maldição já está em movimento. Um novo sussurro se destacou em meio ao riso. Você terá que enfrentar a escuridão que agora o acompanha. E ela não está sozinha. Rafael sentiu um frio glacial lhe envolver, enquanto uma nova figura se materializava à frente. Esta era uma sombra maior e mais poderosa, com um brilho sinistro em seus olhos. O que mais estava por vir? Qual era o verdadeiro custo de suas ações? Com o coração em frangalhos, ele sabia que o verdadeiro terror estava apenas começando. Rafael sentiu uma onda de desespero. A sombra à sua frente emanava uma energia densa, palpável. Suas mãos tremiam e o suor escorria em sua testa, enquanto suas pernas pareciam se transformar em ferro. A risada que ecoava ao redor não era mais uma brincadeira, agora era uma promessa de dor e terror. Quem é você? Ele conseguiu perguntar, a voz quase saindo como um sussurro, fraco e sem poder. A sombra inclinou a cabeça, e dentro do seu semblante obscuro, olhos como chamas vermelhas fitavam Rafael com uma intensidade que fazia seu sangue ferver. Um guardião, um executor, e o coletor de suas escolhas. Você deve aprender que cada pessoa tem um preço, Rafael. E você acaba de faturar a conta. Com essas palavras, a sombra levantou uma mão. Rafael percebeu que a atmosfera ao seu redor começou a se distorcer, como se o ar estivesse pegando fogo. Um chamado agora ecoava na sua mente. Vozes de pessoas que ele conhecera, sussurrando, chorando, implorando por ajuda. Cada frase ressoava com uma intensidade que o deixava tonto, conectando-o a tragédias que ele pensava estar distantes. O que você fez? Gritou ele, levando as mãos à cabeça tentando bloquear a cacofonia. Eu só queria salvar Clara. Salvamento tem seu preço. E agora você deve descobrir o que está por vir, disse a sombra, seu tom alternando entre divertido e ameaçador. Você vai entender que a linha entre vida e morte é tênue e você, meu caro, usou essa linha como corda bamba. Desesperado, Rafael se afastou. Mas era como se a escuridão dançasse ao seu redor, puxando-o de volta. Ele lembrou-se de Eric e da culpa que o consumia. Você não pode fazer isso. Eu não posso permitir. Não te disse? A maldição já tomou forma, interrompeu a sombra, quase indiferente. Agora ela está em você. E suas dores, suas perdas, fizeram parte do processo. Neste momento, as almas que ele tentará libertar começaram a surgir em visões distorcidas. Clara apareceu brevemente, seu rosto angustiado, estendendo a mão em um pedido silencioso por socorro. As emoções inundaram Rafael, um misto de amor e desespero.
O que ele poderia fazer? Como poderia redimir não apenas a si mesmo, mas os que estavam presos pelo seu erro? Uma luz tênue começou a emanar do centro da neblina, chamando a atenção da sombra e fazendo-a hesitar. O que é isso? Sussurrou a figura sombria com uma nota de preocupação em sua voz. Rafael não hesitou. Assumindo a frente, ele correu em direção à luz. Cada passo era como atravessar um campo de espinhos, a dor cortante o acompanhando enquanto as vozes ao seu redor ficavam mais frenéticas. Não, você não sabe o que está fazendo. A sombra gritou atrás dele, a raiva vertendo em cada sílaba. A luz parecia pulsar e mudar de forma a cada movimento seu. Ao aproximar-se, Rafael percebeu que era uma imagem de algo que ele conhecia muito bem, uma cena dele e Clara juntos rindo felizes. Isso era uma lembrança da sua juventude, um período antes das tragédias. Ele não poderia deixar que aquela nova realidade o consumisse. Mas ao tocar a luz, um grito estrondoso percorreu o ar. A mesma energia que emanava da sombra começou a se contorcer, criando uma onda de desespero. O que aconteceria a todos se Rafael não conseguisse destruir a conexão? O que a sombra realmente queria dele? O tempo está se esgotando, Rafael. A escolha é sua. Você pode ficar e ser consumido por suas mentiras ou se libertar nesse momento. Sua liberdade, sua maldição, faça sua escolha. Ele respirou fundo e decidiu que, independentemente das consequências, não deixaria que sua história terminasse assim. Qual seria a decisão que mudaria tudo? A luz envolveu Rafael como um abraço caloroso, mas logo sua temperatura começou a cair. Ele entendia que ali estava a essência de sua bravura, mas cada segundo passado dentro da luz parecia arrastá-lo para um pesadelo diferente. As vozes não paravam, ecoavam como um coral de lamentos, e em meio àquele turbilhão, uma palavra se destacou: a escolha. O coração de Rafael disparava. Qual escolha? O que realmente estava em jogo? Ele precisava compreender o custo da sua libertação. Olhando para a sombra, que agora se contorcia em fúria, ele percebeu que o diálogo entre eles não era apenas sobre seus erros, mas sobre o que ele poderia entregar para conseguir o que mais desejava: a salvação de Clara, de Eric e de todos aqueles que estavam presos nas sombras de suas decisões. A luz parecendo se dissipar, revelando um novo cenário. O que Rafael viu fez sua respiração parar. Era a casa de sua infância, o quintal onde costumava brincar com Clara. Mas agora a cena estava manchada por um tom sombrio e estagnado. Crianças com rostos distorcidos e olhos tristes estavam paradas ao redor, como se esperassem algo ou alguém. Você tem que decidir. A voz da sombra ressoava na sua cabeça, lentamente se transformando em um sussurro. O que você vai abrir mão por aqueles que ama? O que você sacrificaria para que Clara pudesse viver? A escolha é sua, meu caro, mas lembre-se, todo amor tem seu preço. Rafael sentiu o pânico subindo como uma onda. Naquele momento, tudo que ele amava estava em risco e a pressão da escolha se tornava sufocante. Ele viu cada rosto familiar, cada riso que havia sido silenciado. O desespero tomou conta dele, mas havia uma pequena centelha de determinação que não o abandonava. Ele não sucumbiria. Eu não vou deixar que isso me consuma, gritou com um fervor que espantou até mesmo o próprio desespero. Eu escolho não fazer parte dessa maldição. A sombra riu, uma risada gélida que ressoou pelas paredes da casa. Então aceite o verdadeiro preço, Rafael. Se essa é sua escolha, você terá que perder algo em vez de salvar. Não posso garantir que você sairá ileso disso. A dor ainda virá. Enquanto a permanente escuridão pulsava em torno dele, Rafael sentiu uma dor no peito como se algo estivesse sendo arrancado. A luz que havia tocado ia se apagando, e ele sabia que suas memórias seriam a moeda de troca. Um fragmento dele, uma parte de sua própria alma, seria a única forma de equilibrar a balança. Pare! Eu não posso permitir isso! Ele gritou, mas a decisão já havia sido feita. Os rostos das crianças giraram, e uma delas, com os olhos pungentes, estendeu a mão para ele. Ajude-nos, sussurrou com uma voz trêmula. Rafael sentiu o chão tremer sob seus pés. A casa começou a oscilar, suas paredes sucumbindo sob o peso da decisão que se aproximava. O tempo estava se exaurindo. A escuridão estava mercenário e faminta, e ele percebeu que já não podia fugir da consequência de suas escolhas. O preço será alto, muito mais do que imagina, alertou a sombra, enquanto a luz se apagava ao fundo, e o desespero o engolindo. Ele estava prestes a perder mais do que apenas suas memórias. E enquanto tudo se desintegrava ao redor dele, um pensamento lhe cortou a mente como uma lâmina. A verdadeira natureza do sacrifício pode ser mais sanguinária do que qualquer um poderia prever. O que ele realmente estava prestes a entregar? E quando a escuridão finalmente o envolvesse, ele ainda acharia uma saída.
A sombra se aproximava e com isso uma nova verdade se formava como um eco sombrio. Agora é a sua vez de pagar, Rafael. E tudo ficou escuro. Rafael acordou sob uma luz pálida, rodeado por aqueles rostos familiares, mas agora distorcidos por um manto de desespero. Ele se levantou, lembrando-se das vozes que ecoavam em seus ouvidos. Um passado sombrio e um futuro incerto se entrelaçavam diante dele. O peso da escolha pairava, como uma nuvem escura sobre seu coração. Clara! Ele chamou a voz tremendo. Tudo o que queria era vê-la, saber que estava segura, mas as sombras ao seu redor pareciam brincar com seus medos. Lembranças de momentos felizes se tornavam imagens de angústia. O que acontecerá quando decidiu não sacrificar ninguém? Um ruído leve no início, cresceu em intensidade, e as crianças que antes estavam ao seu redor agora dançavam em círculos, sussurrando segredos em um tom aflito. Os olhos tristes não mostravam apenas tristeza, mas uma súplica desesperada. Rafael tentou se mover, mas as sombras o seguravam, como se o prendesse a uma realidade aterradora. Ele se lembrou da figura, do pacto, da entidade clamando por um preço. A maldição não era algo que ele poderia ignorar, e a verdade se tornou um labirinto, um eco que ressoava em sua mente. Cada escolha tem suas consequências, e agora as sombras o cobriam, revelando o verdadeiro custo do que tinha feito. Você decidiu não salvar, e agora perderá tudo. A voz ecoou poderosa e profunda. Rafael olhou ao redor, percebendo que as sombras se formavam em uma enorme figura, a sombra maior que ele já vira, com olhos que queimavam como brasas. Era hora de encarar o que criou, a dor que havia alimentado. Eu não posso ter feito isso, gritou, a voz entrecortada e cheia de emoção. As sombras riram, corpos se entrelaçando em um tormento grotesco. Você fez, e agora bailarás com as consequências. Cada alma que você deixou aprisionada aqui exigirá um preço. Ele olhou para a luz difusa ao fundo, lembrando-se de Clara e do expressivo desejo de protegê-la. A escolha parecia clara e, no entanto, tão obscura. Rafael não podia deixar que o ciclo de dor continuasse. Ele não queria ser um executor de suas próprias fraquezas, uma marionete nas mãos do destino. Não vou me render ao medo. Sei quem sou e o que preciso fazer, gritou, a pressão crescendo em seu peito. O frio ao seu redor se intensificou, mas uma coragem interna começou a queimar. Ele olhou para as sombras ao seu redor, percebendo que elas também carregavam um peso. Se há um preço que devo pagar, que vem a verdade. Não quero mais correr. Sua determinação cortou o ar pesado como uma faca. As sombras hesitaram, suas formas mudando, dúvidas surgindo na dança macabra. Você quer a verdade? Compreender a escuridão que alimenta a luz? A voz da figura ecoou em seu interior, e Rafael sentiu que essa era a chave para quebrar o ciclo. Sim. Diga-me o que eu preciso saber. As sombras começaram a se contorcer, uma dança de lamentos e esperanças perdidas. O diabo que ele criou, a maré de dor que ele conduziu, tudo isso trazia à tona uma realidade em que cada escolha era interligada e cada vida, um fardo. No final, a entidade disse, a voz misturada em sussurros, o que você sacrifica é o que mais ama. E não é apenas sobre estar vivo ou morto, mas saber que o amor também pode ser uma maldição. Rafael sentiu a dor central em seu coração, a memória de Clara queimando na mente. Não vou deixá-la despedaçar-se por conta das minhas escolhas. Eu aprendi. A verdadeira força vem da escolha de libertar, não de prender. As sombras hesitaram, e assim, em um último impulso de sacrifício, Rafael gritou, libera as almas. Deixa que elas possam ir. A figura se aproximou, a frota de sombras se agitando como um mar turbulento ao seu redor. E naquele instante, o mundo desmoronou. As almas começaram a emergir da escuridão, a luz se expandindo para preencher o espaço. O calor da liberdade inflou o ambiente, sorrisos e risos, como ecos de felicidade renascente. Quando tudo finalmente se acalmou, Rafael estava de pé em seu antigo quintal, rodeado por uma luz suave e quente. Ele olhou em volta e lá estava Clara, olhando para ele. Com um sorriso iluminado. As sombras que outrora o cercavam se dissiparam, suas lutas agora se tornaram memórias do passado. Você está comigo, Clara? Perguntou a esperança e a dúvida misturadas em sua voz. Estou, sempre estarei, ela respondeu, a suavidade de suas palavras preenchendo o ar. Rafael sentiu a conexão entre eles, um laço que nunca poderia ser quebrado. Mas em seu coração, a consciência dos preços pagos ainda ressoava. Ele teve que enfrentar a escuridão para alcançar a luz, e mesmo assim, sabia que as escolhas o moldariam para sempre. Eu entendi, não posso viver no medo. A escuridão faz parte de mim, mas não me define. Estamos juntos, e isso é o que importa. Com o último olhar para todo o caminho que havia percorrido,
Rafael sabia que a jornada estava longe de acabar. Ele tinha aprendido a verdade sobre amor e sacrifício e agora, com Clara ao seu lado, ele estava pronto para qualquer desafio que a vida lançasse. As sombras da noite finalmente se dissiparam, e a luz do amanhecer revelou um futuro cheio de possibilidades. A história não termina aqui. Rafael e Clara sempre recordarão as lutas que enfrentaram, mas agora estavam prontos para construir um novo caminho. Juntos. Este é o momento de você se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Precisamos do seu apoio. Comente suas reações e teorias sobre o final, queremos saber sua opinião. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Faça parte dessa experiência aterrorizante.